Oi, Fernanda. Esperar um pouquinho, né, para começar. Boa noite, minha querida. Oi, Aide, boa noite. Esperar um pouquinho para começar, né? É interessante que quando eu iniciei com essa live, né, que eu faço essa hora, inclusive a partir da semana que vem não vai ser mais na terça. Na terça eu vou dar só a meditação e essa live vai ser na quinta, às 19 horas, e vai ser na quinta. É muito interessante porque quando eu comecei com essa live, eu comecei assim, era live surpresa, né? Sem pretensão, e continuo sem pretensão nenhuma. É uma forma que eu tenho de fazer mais um vídeo e deixar gravado, né? E depois eu compartilho nas minhas outras redes sociais. Aí eu ia gravar o vídeo só, né? Na minha primeira. Aí depois eu pensei, não, por que eu vou gravar o vídeo? Vou fazer uma live, porque eu gravo a live fica gravada e depois eu compartilho, né? E aí, é assim que começou. Aí depois eu resolvi, falei, ah, não, já que eu tô fazendo toda semana, eu vou dar um nome para isso em vez de live surpresa. Aí fiquei pensando, caramba, qual o nome que eu dou, né? Porque as entrevistas que eu faço toda segunda-feira, o nome é Nós Precisamos Falar Disso. E aí isso não é o caso, porque não é entrevista, né? Eu posso até, de repente, algum dia convidar alguém, mas não é. Aí eu resolvi, falei com a pessoa que cuida do meu site, que me ajuda, que criou minha marca pessoal. Aí falei com ele, eu tô assim em dúvida, como é que eu faço? Dicas, mas eu não queria só dicas, porque dicas é uma coisa muito pretensiosa, né? Aí, oi Rita, amiga. Aí eu pensei, não, dicas é uma coisa muito pretensiosa, não quero. Aí ele falou assim, mas o que você vai fazer é tipo reflexão, né, Sandra? Eu falei, tipo reflexão. Ele falou, então, por que você não coloca dicas e reflexões? Aí eu falei, poxa, boa ideia, porque o outro nome, Nós Precisamos Falar Disso, fui eu que criei, né? E até eu criei agora um site para ele dentro do meu site, que é para proteger esse nome. Eu registrei e criei o Nós Precisamos Falar Disso. Aí então virou dicas e reflexões, né? Então tô dando só mais um tempinho para poder começar. E a meditação hoje foi bem legal, né? Teve bastante pessoas passando, meditando, e depois eu recebi mensagem de pessoas que relaxaram bastante. É bom quando eu sei que as pessoas estão usufruindo disso, né? Vamos ver aqui que horas são. Faltam 2 minutinhos, porque eu sempre dou 5 minutos, né? E hoje aconteceu que eu fiquei sem internet, eu não sei o que deu, e ficava rodando o Instagram dizendo, avaliando, eles falam alguma coisa de avaliando conexão, uma coisa assim, e não entrava, aí eu saía, fiquei no 4G, agora não, agora já voltou, mas aí eu fui lá na internet, desliguei e liguei de novo, né? Que a net dá essa dica, né? Você desliga e liga de novo. Aí voltou a funcionar, mas aqui sempre funciona bem, não sei o que aconteceu. Oi, Mauro. Tudo bem? Seja bem-vindo. E ontem, a live de ontem foi muito boa. A live foi diferente de ontem, né? A live que eu fiz ontem de entrevista, né? No Nós Precisamos Falar Disso, eu entrevistei a Alice Tamborindeg. E a Alice Tamborindeg, ela tem muita propriedade ao falar, porque ela foi 24 anos, durante 24 anos ela foi deputada aqui no Rio de Janeiro, né? Então foi uma live assim, as pessoas, foi a primeira live que eu tive de entrevistas, olha que eu já tive várias entrevistas, né, que eu tenho feito, que as pessoas interagiram tanto entre elas mesmo, além de mandarem perguntas, muitas, elas interagiram muito entre elas, porque os temas muito relevantes, né, porque o nome era o papel da mulher e do homem na pandemia e pós-pandemia. Então foi um tema muito interessante e que ela falou com muita propriedade. E ela fala muito bem, né? Então ontem quando eu entrevistei a Alice Tamborindeg, oi Adival, meu primo. Então quando eu entrevistei ontem a Alice Tamborindeg foi muito legal, porque ela falou com muita propriedade, o tema foi muito relevante, né? Que é o papel do homem e da mulher na pandemia e na sociedade, ficou e como eu tô falando, foi a primeira vez que as pessoas interagiram tanto. Eu tenho feito essas lives de entrevista, mas a primeira vez que as pessoas interagiram tanto entre eles, né? Eles ficaram discutindo, debatendo, mas uma coisa bem saudável.
entre eles e mandando perguntas. Então tá gravado, tá lá no, não dá para eu colocar. Oi, Ana, querida, a gente acabou não se falando, né? Então tá gravado. Aqui não dá para colocar no Instagram porque eles não aceitam vídeos longos e tem mais ou menos 1 hora o vídeo, né, a live, mas tá no meu Facebook pessoal, no meu Facebook profissional e no YouTube. E ela é transmitida diretamente nos dois. E foi muito interessante porque né, a gente estava falando lá não só do que está acontecendo hoje, mas das mudanças que estão por vir, né, que vão ser muitas. E a gente falou inclusive do setor imobiliário, porque muitas pessoas agora vão continuar trabalhando home office, muitas. Eu já conheço várias, tanto empresas do governo como privadas, que já estão reesquematizando tudo para permitir que o colaborador, que o funcionário, possa trabalhar de casa. Então isso vai causar uma mudança no setor imobiliário geral. Oi, Paula, tanto nas próximas construções, né? Porque vai ter que se pensar numa casa mais confortável, num apartamento mais confortável, num lugar para home office. Muitas pessoas vão começar a se mudar, porque muitas buscam morar perto do trabalho por uma questão de trânsito, né? E agora quem vai trabalhar em casa, que vai precisar de repente ir no escritório, na empresa, 1 vez por semana, 2, se for, eu já sei de gente que está morando em outro estado, que saiu do Rio, está morando em outro estado, onde mora a família, porque não está mais precisando morar no Rio, vai ter que vir na empresa 1 vez por mês. Quer dizer, muita coisa, então muitas coisas vão fechar, não tenha dúvida, né? Muitas empresas vão fechar, que eu estou dizendo, vão fechar o ponto, vai fechar o local, vai abrir em outro local, vai diminuir. Então vai ter um impacto muito grande, não tenha dúvida que vai. As pessoas vão começar a ter uma qualidade de vida melhor, de buscar uma qualidade de vida melhor, não vai mais precisar ficar morando perto do trabalho, então você vai poder escolher de repente morar numa casa. Se você já tem uma casa fora, você pode morar nessa casa. Então, e já está sentindo, porque eu soube ontem, quando a gente estava falando, uma pessoa falou que qual era a empresa, me esqueci agora, foi a Ambev, alguma empresa fechou um espaço de 1.000 metros quadrados, já fechou esse espaço, porque não tem mais necessidade, está revendo. Então, muitas lojas, loja também, porque com esse lance da internet, você de repente já não vai mais precisar de tantos pontos, né? As pessoas começaram a se habituar mais a comprar pela internet. Então são mudanças muito significativas. Eu nunca comprei roupa pela internet, agora eu comprei. Sabe, eu não comprava roupa pela internet, agora eu comprei. E é uma coisa muito prática. Oi, Marco, muito prática, né? Esse de ir, da entrega, de você devolver se não tiver satisfeito. Então tem uma possibilidade muito, muito boa. Eu acho que algumas coisas vão melhorar muito para nós e para as empresas. Agora, vai ter um número de desempregados enorme também, muito grande, né? Já se sabe que é mais de 1 bilhão de desempregados no mundo, então isso aí é uma coisa muito grave, muito séria. Mas esse movimento todo que está acontecendo, as mudanças mais fortes, mais impactantes ainda estão por vir, que vão ser as consequências de tudo isso que está acontecendo agora. Então, mesmo que tenha muitas consequências positivas, também vão ter as pessoas que vão perder postos de trabalho, né? Vão ter que se reinventar. Eu até estava comentando ontem que tem uma coisa que eu tenho observado, as pessoas que já estão desempregadas, elas estão buscando se reinventando para fazer dinheiro, né? Para fazer renda com coisas que elas gostam de fazer. E muitas vezes essas pessoas estavam trabalhando em coisas que não gostavam tanto, mas por uma questão financeira. E agora que elas não têm nem essa escolha, elas estão tendo que se reinventar. Por onde você vai se reinventar? Provavelmente por alguma coisa muito mais provável que você tenha o dom, né? Que seja uma coisa que você goste de fazer.
Então isso já está acontecendo também, né? Mas hoje eu vim aqui, na verdade, para falar sobre, eu sempre falo alguma coisa, né, de como é que foi a live do dia anterior. E agora não vai ser mais o dia anterior, porque eu mudei, eu vou ficar segunda-feira, vou manter o Nós Precisamos Falar Disso, que é a entrevista às 19 horas, toda segunda. Terça-feira eu vou manter a meditação de relaxamento e consciência corporal às 18h30. E essa live que eu faço agora, que é essa dicas e reflexões, que eu faço agora, dicas e reflexões para uma vida melhor, né? Porque essa eu vou passar para quinta-feira. Vou passar para quinta-feira. Vai continuar sendo no Instagram. Duas são no Instagram, que é a de terça-feira, né? De hoje, a meditação. E a de quinta-feira eu vou continuar mantendo no Instagram. A de segunda eu não faço no Instagram, que é Nós Precisamos Falar Disso, não. Eu faço numa plataforma que passa simultaneamente no meu Facebook profissional, na minha fanpage e no meu YouTube. E depois eu compartilho, porque eu não consigo compartilhar para cá. Mas aqui eu tenho problema da 1 hora rígida, né? Porque aqui eu podia fazer aqui e depois passar para minhas outras redes sociais. Mas não é complicado aqui. Então eu fiz outra opção que está sendo bem legal. E hoje eu combinei que eu ia falar sobre propósito. Eu estava pensando outro dia, né, que eu sou personal executivo, eu trabalho com meditação há mais de 15 anos, pratico há mais de 25, mas eu sou personal executivo coach há quase 10 anos, por aí, entre 8 a 10 anos já, e trabalho muito com isso e tenho feito trabalhos muito gratificantes, com um retorno muito bacana. Tanto é que se vocês quiserem saber mais, tanto da meditação como do coach, vocês podem entrar no meu site. E no meu site, vocês vão saber mais, vão ter lá os depoimentos, né? Porque como eu vou falar de propósito hoje, propósito tem muito a ver com coaching, né? Com o meu trabalho de coaching, porque a meditação é outro tipo de trabalho que eu faço. A gente tem, no meu curso, na aula, a gente tem uma conversa inicial, que dura, depende, né? Porque a aula dura 50 minutos. Então tem uma conversa inicial que a gente fala de vários assuntos que a pessoa queira falar, inclusive de meditação. Mas é sempre uma coisa muito mais pessoal, é diferente. E depois eu tenho a aula em si da meditação. Já o coaching não, né? O coaching é outro tipo de trabalho que eu faço. E eu resolvi hoje falar de propósito. Por quê? Porque eu acho que propósito é uma das coisas mais importantes na nossa vida. É a gente ter um propósito bem claro, bem visível, bem palpável. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, quando a gente tem um propósito claro, tudo que a gente vai fazer na nossa vida é para manter esse propósito, para alcançar esse propósito. E propósito é diferente de objetivo. São duas coisas diferentes. O objetivo, geralmente, ele é uma coisa mais, até mais material, eu diria, né? Você pode ter vários objetivos, mas é uma coisa mais material. Já o propósito, ele é mais amplo. Ele tem uma universalidade maior dentro da gente. Ele é quase que espiritual. O propósito, ele é quase espiritual. Então, a gente ter um propósito é o rumo que dá na nossa vida. É o propósito, eu digo o seguinte, que o propósito é como se fosse um tronco de uma árvore, o tronco de uma árvore com raízes profundas e fortes. Porque quando a gente tem um propósito claro na nossa mente, claro na nossa vida, a vida fica mais fácil. As situações mais difíceis a gente consegue transitar de outra forma.
E os objetivos eu vejo como se fossem os galhos dessa árvore, sabe? São os objetivos. Mas o propósito é o tronco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O meu propósito de vida tem vários, as pessoas podem ter outros, vários, mas o meu propósito de vida, desde muito cedo, era ser feliz. Eu já coloquei aqui, a minha infância não foi uma infância feliz, não foi. Não porque não foi uma infância difícil, não, financeiramente, nada disso, mas porque meus pais, eles eram muito desajustados entre si. E a criança, claro que sofre com isso. Então, não vou dizer que eu tive uma infância, foi uma infância feliz. Não, não foi. Foi uma infância que eu tive sofrimento com isso, né? Então, enfim, aí depois eu sempre que eu já falei aqui, né, que eu comecei a estudar muito cedo, ler muito cedo, tudo sobre autoconhecimento, busquei muito isso na minha vida, autoconhecimento, porque eu acho que a gente só consegue enxergar as coisas como elas são através do autoconhecimento. Quando a gente consegue se ver, se conhecer, aí você consegue realmente fazer as escolhas, entender os valores, os seus valores, né? Então, e até descobrir o seu propósito. Porque se você não tiver o mínimo não, você tem que ter bastante, não tiver um autoconhecimento sólido, é difícil você fazer as escolhas, as boas escolhas, as escolhas corretas e descobrir o seu propósito. Então, o meu propósito, vou falar do meu, né? Depois a gente aprofunda isso. O meu propósito era ser feliz. Então, eu tinha uns, sei lá, talvez uns 17, 18 anos, eu falei assim, caramba, eu tava com uma vida muito conturbada, 19 por aí, eu falei assim, não, eu tinha certeza que eu vim aqui para ser feliz. Isso era claro para mim. Eu vim aqui na Terra para ser feliz. E aí o que acontece? Eu coloquei isso como um propósito para mim de vida. Quando eu coloquei isso como um propósito de vida, isso virou o meu centro de vida. Então todas as outras coisas eram sempre para confirmar o meu propósito. Era sempre para eu alcançar o meu propósito. Então o trabalho que eu escolhia, né, as amizades que eu escolhia, e todo o trabalho que eu fiz de autoconhecimento. Então eu comecei a fazer terapia muito cedo. Eu comecei, para aquela época, eu comecei a fazer terapia, acho que eu tinha 20 e pouquinhos anos. Na minha família nunca ninguém tinha feito. Foi assim, terapia na época era como se fosse, era pra gente totalmente desequilibrada. Não era, as pessoas, então não era bem vista e aceita como é hoje, não era. E eu não estou falando de psiquiatra, estou falando de psicólogo. Então comecei a fazer terapia muito cedo. Então eu fiz o processo Fischer-Hoffmann, que é uma coisa incrível, e fiz outros tipos de terapias. E eu fiz terapia em grupo, eu fiz terapia individual, e depois, e sempre lendo muito, e depois eu fui parar na meditação. Porque eu já contei aqui a história também, eu lia muito livro de autoconhecimento, de autoajuda, que não tem problema nenhum. As pessoas têm um pouco de problema com livro de autoajuda. Autoajuda, qual é o problema de livro de autoajuda? Autoconhecimento, autoajuda, desde que seja realmente a pessoa consiga passar uma mensagem, que realmente sejam pessoas que saibam do que está falando, não tem o menor problema. Né? Nada pejorativo isso. Algumas pessoas levam para um lado, né? Discriminam, fazem piadas, livro de autoajuda, menor problema. Desde que você tenha um bom livro, ele pode te ajudar muito, como me ajudou. Então eu comecei a ler muito também. Então meu propósito de vida era ser feliz. E eu comecei a fazer tudo voltado para isso. É uma caminhada, é um trabalho. É uma coisa que eu faço até hoje, eu faço terapia até hoje. Eu não faço sempre, eu faço 1 ano, 2 anos, paro, mas eu faço terapia até hoje. Agora eu estou fazendo uma terapia incrível que chama-se Mirror Hands, que é uma terapia totalmente diferente do que eu já fiz na vida, né? Porque é o espelhamento pelas mãos, mas é uma coisa assim muito bacana. Eu estou muito impressionada com os resultados. Eu fiz buscando um foco, eu tinha um foco muito claro do que eu queria trabalhar, porque eu sempre digo o seguinte, né? Conforme a gente vai se trabalhando e vai se conhecendo,
É como se fosse uma cebola, né? A gente vai descascando aquela parte, mas sempre vai subindo coisa, vai aparecendo um centro, sempre tem, né? Porque você começa pelas coisas que estão te incomodando ali na superfície, mas ali é a ponta do iceberg, né? Então até hoje eu me trabalho muito, tem coisas que eu ainda não consegui resolver, tem coisas muito fortes que eu resolvi através da meditação. Eu digo assim, que o maior divisor de águas na minha vida foi a meditação. Eu tive 2 divisores de água. Um foi o processo Fischer-Hoffmann, que eu fiz, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Ali foi uma coisa impressionante para mim. E depois foi a meditação. A meditação foi um divisor de águas na minha vida, porque a meditação, você vai mudando naturalmente, porque o que você pratica na meditação, você leva naturalmente para a sua vida. Então vamos voltar agora ao propósito. Então meu propósito foi esse. Mas cada um pode ter o seu propósito de vida. Então eu chamo assim, propósito de vida. O propósito de vida, ele não é uma coisa, não deve ser uma coisa simplesmente material. Você não pode ter como propósito de vida comprar uma casa, fazer uma viagem pelo mundo. O propósito de vida, ele pode até comprar uma casa, até ter uma viagem pelo mundo, mas não pode ser o principal. Tem que ver o que tem em volta disso, porque tem que ter um lado espiritual. Agora, você pode ter como objetivo, sim, eu quero como objetivo ter uma casa, comprar uma casa, eu quero como objetivo trocar de carro, eu quero como objetivo ganhar mais, eu quero como objetivo viajar pelo mundo. Você pode ter esses objetivos, são saudáveis, são interessantes, mas quando você tem um propósito, você vai sempre se perguntar, esses objetivos aqui, eles vão ao encontro do meu propósito de vida? Então você fica mais forte. Você fica mais forte. Quando você tem um propósito definido, você fica mais forte. Por exemplo, vou dar um exemplo, outro exemplo aqui, não é meu, mas vou dar um exemplo. Você pode ter um propósito de vida. O meu propósito de vida é viajar pelo mundo. De repente, de avião, de barco, de navio, mas é conhecer o mundo. Ok. Mas o que tem por trás disso? Né? O que tem por trás disso? É para adquirir o que? É para adquirir autoconhecimento? O que você vai fazer com isso? É para levar a família? Sabe, o que você vai buscar? Você vai escrever depois, você vai contar essa sua viagem? Porque é muito importante que o seu propósito, ele deve impactar outras pessoas. Mas para isso, você não precisa fazer um propósito de, para eu impactar outras pessoas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever um livro? Não. Você pode impactar pessoas da sua família. O seu propósito de vida pode impactar as pessoas que você convive. E isso já é maravilhoso. Mas é muito importante que o seu propósito, ele vá além de você. Por isso que eu digo que o propósito, ele tem que ter um lado espiritual. Ele é uma coisa de uma amplitude. Porque o espiritual, ele não necessariamente está ligado com religião. É você sentir, é você saber que é algo a mais do que essa cadeira que eu estou sentada. Algo a mais do que o dinheiro que a gente ganha. Algo a mais do que as viagens que a gente faz. Né? Então você sente, né? É uma coisa que se sente. E chega a ser também o espiritual, pode ser uma coisa palpável. De você sentir, de tão forte que é. Então é muito importante, é fundamental que a gente encontre um propósito de vida. Aí depois, tem pessoas que têm um propósito, mas aí depois quando eu me aposentar, esse propósito acabou? Não. Porque quando ele é um propósito de vida e como ele tem um lado espiritual, ele vai estar sempre na sua vida. Ele vai ser a linha mestra da sua vida.
Por isso que é muito importante o propósito de vida estar claro, objetivo. Olha, deixa eu interromper aqui, entrou aqui a Flávia Novis. A Flávia Novis é a minha dermatologista e ela é uma dermatologista incrível e ela vai ser a minha entrevistada da próxima segunda-feira, dia 10, tá? Vai ser uma entrevista incrível porque nós vamos falar sobre a estética, a importância da estética no mundo masculino e no mundo feminino, tá? Então vai ser uma coisa muito, muito bacana, muito interessante. Convido a todos na próxima segunda-feira às 19 horas, tá? Vocês vão receber o convite. Então voltando ao propósito, é muito importante o seu propósito de vida, ter um propósito de vida que é diferente de objetivo. Então, se você não tem ainda um propósito de vida, comece a buscar. Comece a saber o que é um propósito de vida e como você pode alcançá-lo. É como eu estava falando, o propósito de vida ele não é uma coisa só material. E ele deve impactar a vida de outras pessoas. Então pensa bem, qual o propósito? Por exemplo, o meu propósito de vida sempre foi ser feliz. Agora, olha só, se eu sou feliz, eu vou impactar a vida de outras pessoas, naturalmente. E eu comecei a fazer coisas buscando a minha felicidade. Por exemplo, eu sempre gostei de escrever, sempre, desde pequena. Então eu fui escrever. Então eu comecei escrevendo, eu escrevi artigos para jornais, escrevi as crônicas, aí depois escrevi meu primeiro livro sobre meditação, depois escrevi o segundo livro sobre problemas de sono. Estou escrevendo meu terceiro livro de novo sobre meditação. Esses são objetivos, não é propósito. Mas eles vão ao encontro, eles dão suporte ao meu propósito, que é ser feliz. Então a minha pergunta aqui para vocês é: qual é o seu propósito de vida? Realmente um propósito? Você sabe o que é propósito de vida? Você já pensou sobre isso? Porque isso pode mudar totalmente a sua vida. Pode transformar a sua vida para melhor. Muitas pessoas vão levando a vida como uma folha num rio. Elas vão sendo levadas, aí bate aqui numa pedra, afunda, volta à tona de novo, bate mais ali, porque não tem um propósito. E aí o que acontece? Quando você não tem um propósito, fica difícil, e também não tem autoconhecimento, porque tudo tem a ver, fica difícil as suas escolhas, de tudo na vida. É muito fácil você se perder no meio do caminho. É muito fácil você fazer as escolhas que não são as escolhas ideais para você. Que depois você diz assim, caramba, como é que eu me meti nisso? Por que eu estou fazendo isso? Que tipo de relacionamento é esse que eu tenho? Então tudo isso conta, a parte profissional, a parte pessoal, a parte afetiva, a parte financeira. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Eu digo, apesar de eu ter muito claro para mim o meu propósito de vida, eu estou aprendendo até hoje. E justamente eu estou aprendendo e me permitindo aprender porque eu tenho um propósito. Então eu olho, muitas vezes falo, caramba, eu tenho propósito nisso aqui, que não tem nada a ver com esse meu propósito. Mas você se perde às vezes. Por quê? Porque falta autoconhecimento. Mas quando você tem um propósito, você tem condição de se perguntar, mas peraí, isso aqui não tá legal, não tem a ver com o meu propósito. E propósito tem a ver com autoconhecimento. Então, o mais importante é você se autoconhecer. Tudo que você quiser fazer na vida, que você quiser ter bons resultados, sempre começa olhando para dentro de você. Sempre busca se autoconhecer. A maioria, grande parte das pessoas não faz isso. Infelizmente, não faz. As pessoas às vezes não estão bem, estão como aquela folha no rio que eu falei, batendo ali numa pedra, batendo ali na margem, afundando, voltando. E não buscam uma ajuda concreta, não buscam fazer alguma coisa por ela realmente.
porque aí já é outra história, mas a maioria das pessoas, grande parte, não se prioriza. Não se prioriza. E se priorizar é você se colocar em primeiro lugar na sua vida. Isso não é egoísmo, porque você só tem condição de ser melhor para o outro se você for primeiro melhor para você. E uma das coisas de se priorizar é autoconhecimento. Tem algumas formas para você se autoconhecer, mas tem que ser uma coisa concreta. Os livros ajudam? Os livros ajudam. Eles ajudam desde que você esteja fazendo alguma outra coisa paralelamente. Como o quê? Como uma terapia, como a meditação, como um coaching. Então são ferramentas. Eu trabalho com meditação e com coaching, mas eu trabalho com meditação e com coaching porque eu sei que funciona. Os dois funcionam muito bem. Mas tem também vários. Hoje em dia você tem uma infinitude de coisas, infinidade de coisas, de terapias complementares que podem te ajudar realmente a um mergulho em si. Muitas. Você aqui no Instagram, toda hora você tem um monte ali que você realmente pode fazer, pode experimentar. Tem coisas mais longas, tem mais curtas. É muito importante que você se identifique com o que você vai fazer. Então, se você escolher, por exemplo, meditação. Meditação tem várias escolas de meditação. Escola, quando eu falo escola de meditação, não é escola no sentido objetivo da palavra, simplista da palavra, como a gente vê escola de inglês, escola de escola onde as pessoas estudam, não é isso. Quando a gente fala de meditação, escola é a técnica utilizada. É assim que a gente vê, a técnica utilizada. Então tem a Zen budista, tem a Theravada, tem a com mantra, que me falta o nome agora, tem a do silêncio, né? Tem a do silêncio, por exemplo, a Theravada é do silêncio, a Zen budista é do silêncio, a chinesa é do silêncio, a Vipassana também, são focadas na respiração, mas são várias técnicas. Tem meditação dinâmica, o Osho, né? O Osho fazia muitas aulas de meditação dinâmica pelo Osho, que você faz meditação caminhando, você faz meditação com respiração dinâmica também. O importante é sempre você escolher alguma coisa que tenha a ver com você, que você se sinta confortável com aquela técnica. Aí depois tem o quê? Tem outras coisas, tem Theta Healing, tem tanta coisa hoje. Aí tem o coaching, que também, o coaching não trabalha passado, é daqui para frente. É uma coisa espetacular, realmente. Eu já trabalho com coaching há mais de 8 anos. É impressionante como ele consegue impactar a vida das pessoas de uma forma muito rápida, diferente da meditação. A meditação, ela impacta também, ela é um divisor de águas. Só que o coach, ele traz resultados rápidos para alguma coisa que você está buscando naquele momento, diferente da meditação. A meditação, ela vai transformar a sua vida como um todo. Então você vai conseguir alcançar vários objetivos e até descobrir o seu propósito de vida, tá? Através da meditação. O coaching, o que ele faz? Ele atua naquele momento ali, naquele objetivo. Só que realmente ele impacta, ele faz você alcançar aquilo. Agora, é você com a pessoa, é sempre os dois lados, né? O coach não existe você sozinho ou a coach, porque assim, a instrutora, a pessoa que dá o coaching é a coach, né? No meu caso, ou o coach. E a pessoa que recebe, o cliente, ele é o coach e o processo é o coaching, né? Então, é duplo, sempre é uma dupla ali. A gente faz um trabalho juntos o tempo todo, mas é um espetáculo. E todos os outros que eu tenho falado aqui, que nem me passa agora, são tantas coisas novas que tem, novas aqui pra gente, mas que tem funcionado muito bem. O yoga, a Paula tá aqui, a Paula Iespa, ela fez formação de meditação comigo.
porque eu tenho um curso de meditação normal, que chama-se Foco Pleno, que eu já trabalho com meditação há mais de 15 anos, e eu faço a formação também. Então tem algumas pessoas que se formaram comigo, a Paula é uma delas. E a Paula, ela é instrutora de yoga também, né, Paula? E o yoga também causa transformação. Então é importante isso. Por quê? Porque só através do autoconhecimento você vai conseguir chegar onde você quer, porque você vai descobrir onde você está para onde você quer ir. É como um GPS, né? É como um GPS. Você, quando você quer ir para algum lugar, o que que você faz? Você primeiro tem que colocar ali onde você está. Aí ele vai te levar para onde você quer. Se você só colocar o lugar o que você quer ir, ele não vai conseguir. A mesma coisa é a gente na nossa vida. Então, para você descobrir o seu propósito de vida, é muito importante que você comece a olhar para você e comece a se priorizar. Nós nos priorizamos muito pouco. Eu falo nós, mas eu, na verdade, hoje eu me priorizo muito mais do que eu não fazia antes. Então, eu tenho algumas coisas que eu fui conquistando na minha vida. Por exemplo, eu não trabalho de manhã, eu só trabalho à tarde. Porque eu nunca gostei de trabalhar de manhã, mas teve uma época na minha vida que eu precisei, claro. Então, a Paula está dizendo que a meditação transformou a vida dela. Então, e transforma mesmo. Então, o que acontece? Eu já comecei a priorizar. Eu não trabalho de manhã. Eu não falo sobre determinados assuntos ou na parte da manhã. Então, eu comecei a fazer escolhas. Por quê? Porque a meu propósito de vida não é ser feliz? Então eu tenho que fazer coisas que me deixem bem, que me deixem confortável. E quanto mais confortável eu estou e mais feliz eu estou, mais eu consigo passar isso para o outro. O meu propósito de vida é muito claro. O meu propósito de vida é ser feliz e poder ajudar o próximo. Isso é muito claro para mim. Então, eu procuro sempre estar fazendo coisas que possa ir além de mim. O propósito de vida, ele tem que ir além de você. Ele tem que reverter algo para o mundo. Se o seu propósito de vida não reverte nada para o mundo, então você tem que rever isso. Não é mais um propósito de vida, é um simples objetivo que você tem. Mas não é ainda um propósito de vida. Então eu queria convidar vocês que realmente pensassem se vocês têm de fato um propósito de vida e o que vocês estão fazendo para mantê-lo ou para alcançá-lo. Isso que é o mais importante. Quando a gente tem um propósito de vida, as situações ficam menos difíceis. Você consegue transitar mais facilmente pelas situações mais difíceis que acontecem, porque você tem um propósito. E esse propósito não é só seu. Ele é seu, mas ele impacta, estou falando muita palavra impactar, porque é uma palavra forte, é uma palavra certa. O propósito de vida tem que impactar a nossa vida e das pessoas que nos cercam. E das pessoas que podem estar até longe da gente, que a gente pode nem conhecer. Então, uma coisa muito mais além. É diferente de objetivo. Então, isso tem que ficar muito claro. Metas, objetivos, missão de vida. A missão de vida, no seu propósito, você vai descobrir a sua missão de vida. No seu propósito, você descobre a sua missão de vida. Porque a missão, nós não temos missão só de empresa, né? As empresas hoje colocam a missão, né? Missão da empresa. Mas nós, como pessoas, temos que ter a nossa missão de vida. É muito importante isso. No coach, isso é trabalhado muito claramente, né? O coach é um processo. E é um processo que a gente segue, né? A gente sabe, a gente segue, tem roda da vida, tem missão e propósito, tem
valores, é, é, valores, pontos, a gente trabalha os pontos fracos e os pontos fortes, enfim. Tudo que vai deixar a gente mais forte, que vai deixar a gente mais conscientes para tocar a nossa vida. Então eu pergunto, quem aí que está aí me assistindo agora, que sabe o seu propósito de vida, que pode dizer aqui, eu tenho um propósito de vida, e dizer qual é? Seria interessante a pessoa colocar. Se puder colocar, é interessante, porque com certeza vai poder ajudar. Quando a gente se expõe, entre aspas, a gente libera uma energia de troca e de autoconhecimento. Então, sabe, fazer perguntas ou dizer, se entender o que é propósito, o que é objetivo, isso é importante. Então, vamos pensar sobre isso, o que é propósito, se você tem um propósito na sua vida, porque é sobre isso só que eu queria falar hoje. Eu espero que eu possa ter, pelo menos, plantado uma sementinha para que você que está aí me ouvindo, me assistindo, possa repensar a sua vida no sentido de descobrir se ela tem um propósito, qual é esse propósito, se você sabe realmente a diferença entre propósito e objetivo, se o seu propósito consegue realmente impactar a vida de outras pessoas, se não, como que você pode fazer isso? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nossa, esse momento de pandemia que a gente está vivendo é um momento excelente para você poder impactar a vida de outras pessoas, porque tem muita gente precisando de ajuda. Então você pode aproveitar para ver se o seu propósito de vida, se você pode estimular ele, ampliar ele, enriquecer ele, a palavra mais certa, enriquecer ele nesse momento. Porque se o propósito ele tem que se expandir, ele tem que ser compartilhado, ele tem que atingir outras pessoas, esse momento está excelente para isso. A Paula falou assim, no yoga chamamos de Dharma. Meu propósito foi atingido, ela falou. Conhecer e aprender sobre a filosofia do yoga e ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida com a meditação e o yoga. Ela encontrou o propósito dela, ela atingiu o propósito dela. Então, é muito importante isso, ter um propósito de vida e que esse propósito tem que impactar a vida de outras pessoas. E para isso acontecer, você primeiro precisa aprender a se priorizar. E eu volto a falar, você priorizar você não é egoísmo. Se você não consegue se priorizar, o que é priorizar, por exemplo? É você dar um tempo para você. Isso é fundamental. Nós vivemos num mundo extremamente agitado, numa sociedade em que fazer é muito mais, fazer e ter sempre foi há muito tempo mais importante do que ser. E nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Crises de ansiedade, depressão, suicídio, o número de suicídios nunca foi tão grande na humanidade. Por quê? Porque a gente não consegue parar, tem muito a ver com isso, com parar, com se autoconhecer. A gente não consegue se autoconhecer numa vida super agitada e estando vivendo esse ritmo. Não tem como. A gente precisa parar. É fundamental isso. A vida ela tem que ser feita de pausas. E é muito interessante porque às vezes, não é a primeira vez, né? Quando o mundo está muito agitado, vem um vírus como esse e para tudo. Porque não é a primeira vez que a gente tem um problema de pandemia no mundo. Nós já tivemos outros seríssimos. E para tudo na marra, porque está tudo interligado. Só que agora, já que a gente está tendo que ficar parado, estamos precisando ficar parados, vamos olhar de outra forma isso. Vamos começar a aproveitar isso e falar, poxa, peraí, eu estou tendo que ficar parado.
Para muitas pessoas, esse ficar parado está sendo dificílimo, porque você está tendo que olhar para você. Já imaginou, você fica parado em casa e não tem o que fazer? Tem gente que não tem o que fazer em casa, que não sabe o que fazer, que fica literalmente desesperado mesmo. Começa a ter crise de ansiedade, depressão, começa a ficar extremamente irritado. A vida em família fica pesada, porque as pessoas não sabem o que fazer com o tempo livre. Porque para muita gente está sendo um tempo livre. Independente de que esteja com ansiedade devido a toda insegurança do momento, tem também isso de você não saber o que fazer com seu tempo livre. Agora, se você tiver de fato um propósito de vida, que eu volto a repetir, não é objetivo, não é meta, é muito além. O propósito de vida ele é amplo, ele é espiritual. Ele não pode ser só material. O respaldo dele tem que ser espiritual, que não tem a ver com religião. Então aproveita esse momento na sua vida, sabe? Aprende a parar, a aquietar, porque as respostas vêm quando a gente se aquieta. Não é com a mente a 1000 por hora que a gente encontra respostas e soluções. Não é, isso é mentira. Isso, acreditar nisso é acreditar que Papai Noel existe, tá? Porque não é por aí. É quando a gente aquieta a mente, quando a gente consegue se aquietar, e aí nós somos obrigados a olhar para nós mesmos. E isso, de vez em quando, é muito perturbador. Principalmente para quem está acostumado num ritmo de vida muito frenético, que não para. E quando sente alguma coisa, quando alguma coisa não está bem, a pessoa escapole pelo quê? Ou vai para o shopping comprar, ou vai para o bar, ou vai se encontrar com os amigos, mas sempre uma coisa assim, muito vazia, vamos dizer. Sempre fugindo de si. E quando lida com esse momento, quando de repente você tem que ficar em casa, sai pouco. Olha, é tão complicado isso que isso explica o que está acontecendo hoje. Que começou a se liberar, né? Você pode começar a sair, os bares vão começar a ficar abertos, você pode ir para o shopping, aglomerações absurdas. Porque as pessoas estão loucas dentro de casa. Não dá nem para a gente julgar, a gente pode ter compaixão. Compaixão. E, claro, indignação, porque essas pessoas não estão nem pensando no próximo, elas estão tão desesperadas que não estão nem pensando no próximo, nem nelas mesmas. Então, nesse momento que se percebe que essas pessoas não conseguem pensar nem nelas mesmas, a gente consegue ter um olhar de compaixão. Então, hoje é isso aí. Hoje eu trouxe isso aqui para vocês, tá? Realmente descobrir o propósito de vida de vocês. Porque isso aí é que vai ajudar a gente a transitar de uma forma mais equilibrada por esse mundo que a gente vive e poder ajudar o outro, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Se quiser falar, a gente tem ainda o quê? Tem ainda aqui uns 10 minutinhos que a gente pode, que eu posso responder alguma coisa, não que eu saiba tudo, tanto que eu dei o nome desse momento de dicas e reflexões, porque não é que eu saiba tudo, eu tô aprendendo o tempo todo, muito, mas por tudo que eu já vivi até hoje, pela meditação, pelo trabalho que eu faço, eu tenho um pouquinho, eu posso refletir, posso pensar e conversar com vocês sobre algumas coisas importantes que podem fazer diferença na nossa vida. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, obrigada, Paula. Obrigada, Maria Amélia. E outra coisa, agora não vai ser mais na terça-feira, tá? Essa live que eu tô fazendo, às 8 horas da noite, ela vai passar a ser nas quintas, as dicas e reflexões. Vai ser nas quintas, às 19 horas. E eu quero lembrar para vocês, eu falei hoje às 18h30 na meditação, que eu vou estar fazendo uma imersão de meditação através da BPW, que é uma ONG sem fins lucrativos.
o valor vai ser um valor simbólico e vai ser integralmente revertido para a BPW, que é uma ONG para empoderar as mulheres, para que elas descubram o lugar delas profissionalmente. Ah, você tá com a Célia Rezende? Desculpa, gente, até parei aqui. A Célia Rezende é uma grande amiga e já fiz lives com ela. Eu divido um espaço do consultório dela para atender. Estou nessa busca de meu propósito de vida. Jana, né? Jana, seu nome? Ela botou aqui, eu estou fazendo terapia com a doutora Célia Rezende. A Célia é um espetáculo, ela faz terapia de vidas, de regressão de memória de vidas passadas. Ela falou, estou nessa busca do meu propósito de vida, você vai encontrar. Tá? Você vai descobrir qual é o seu propósito de vida e sua vida vai mudar. Porque você vai começar a fazer tudo para confirmar o seu propósito. É bem bacana isso. Então, gente, é isso aqui, é isso aí, né? Eu estava explicando que eu mudei a... Ah, você me conheceu através da Célia? Que bom, seja bem-vinda. Que eu mudei o dia e que eu estou fazendo, vai ser feita essa imersão de meditação. São 4 dias. Quem tiver interessado, o valor é simbólico, tá? Vai ser integralmente revertido para a BPW. Quem tiver interessado, procura aqui no Instagram a Glorita Cajati, tá? É Cajatty, Glorita Cajati. E conversa com ela, porque vai ser no Zoom. Vão ser 4 dias, 24, 31 de agosto, 3 e 10 de setembro, tá bom? Então, vai ser super interessante essa imersão de meditação, 1h30 cada um desses dias. Para quem nunca fez, vai ser ótimo, porque vai ter o primeiro contato com a meditação, e para quem já faz, vai ser ótimo, porque vai poder reciclar. Eu agradeço a presença de vocês. Já falei que essa live que eu faço é uma live totalmente desprovida de... geralmente não é nada assim, uma palestra, não é nada disso. É apenas realmente reflexões, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado em alguma coisa para vocês pensarem qual é o propósito, se vocês já têm esse propósito. Um beijo, gente. Vou sair, tá? Vai ficar gravado aqui. Tchau.